O melhor do ano? Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez uma resenha de um livro que, se você assistiu ao vlog de uma maratona aqui que aconteceu lá na Páscoa, você já sabe qual é, que é justamente este do que está nas minhas mãos, Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Eu li esse livro na maratona de Páscoa, que foi organizada por mim, pela Thali, pela Nana. Enfim, a gente sempre organiza essa maratona, inclusive se você não conhece, já nos siga, porque a gente sempre está com surpresinhas pra vocês e ainda virão mais surpresas neste ano. Surpresas não acabaram ainda. Mas enfim, eu li esse livro lá na maratona e eu simplesmente amei demais. Quem assistiu o vlog já viu aí a minha reação a primeiro momento ali, né? Mas, como eu disse no vlog pra vocês, eu teria que pensar sobre esse livro, refletir um pouco, porque a história me impactou demais. E então eu precisava ali reunir todos os meus pensamentos, as minhas opiniões sobre cada parte desse livro pra trazer numa resenha e aí sim realmente falar o que eu achei desse livro. E cá estamos nós numa resenha desse livro maravilhoso. E nesse livro, Em Algum Lugar nas Estrelas, nós vamos acompanhar o Jack. Ele é um garoto novo de uns 13 anos que ele acabou de perder a mãe. O Jack era muito companheiro com a mãe, ele sempre estava com a mãe o tempo todo, então ele convivia muito com a mãe, porém a mãe, ela faleceu de um jeito assim muito repentino, o que assustou muito o Jack. Aí vocês devem estar pensando que ele viveu feliz pra sempre com seu pai, né? Não. O pai do Jack não sabe muito bem lidar com toda a situação e ele também é marinheiro das forças navais, então ele também não pode ficar muito tempo com o Jack. É então que o pai dele decide mandar o Jack para uma escola, um internato, que é uma escola só para meninos chamado Morton Hill. Assim, o Jack ele vai ficar nessa escola tipo em tempo integral, né? Vai ficar lá o dia inteiro, num lugar que o pai dele confia. Porém, uma mudança tão brusca de cenário, de cidade, não é lá muito que o Jack precisa nesse momento de luto. É então que o Jack, nessa escola nova, ele conhece um garoto de um comportamento bem diferente e que vai intrigar bastante o Jack, que é o Early. Ele também é um garoto da mesma idade que o Jack, mas que tem comportamentos bem diferentes e que todo mundo acha meio louco, e então todo mundo simplesmente ignora este garoto, mas não o Jack. Ele fica bem intrigado com todo o comportamento do Early, tentando até mesmo muitas vezes entender o porquê deste comportamento desse jovem, que ele falha miseravelmente porque ele não consegue entender. O Jack, por essa curiosidade de tentar entender o Early e também de perceber que ninguém parece notar esse menino, ele fica bem intrigado disto, acaba surgindo ali uma pequena amizade entre esses dois meninos. O Early também, ele é fascinado pelo número pi, e o Jack a primeiro momento pensa que é o número pi, né, o número pi matemático, mas muitas vezes o Early acaba falando sobre a história de pi, e que ele consegue ler a história através dos números. Então Jack fica um pouco confuso se ele está falando do Pi personagem. E é então que o Early vai começar a falar sobre a história do Pi, da aventura do Pi. Além disso, vão se aventurar também na preparação para uma competição a remo. O Early decidiu ajudar o Jack nessa competição, que o Jack está tão empenhado em competir, e esses dois então vão se unir ali nessa preparação dessa competição, em meio a aventuras do Pi, do número Pi, algumas discussões ali, algumas desavenças, mas também muitas amizades. Como eu falei, né, que tem toda essa coisa do número Pi, a autora ela acaba falando bastante sobre o número Pi e a história do personagem Pi. Então são dois assuntos assim que são constantemente falados durante a leitura, durante toda a história com o Early e também com o Jack. Porque é algo que o Early ele é fascinado com isso, ele é tipo muito obcecado até mesmo com o Pi, com o personagem Pi, mas que ele consegue ler essa história através dos números. Foi algo que me surpreendeu bastante, porque quando eu vi que tinha essa coisa do Pi, eu achei que fosse o Pi personagem, mas essa interpretação do Early de conseguir enxergar a história do Pi através dos números é uma coisa simplesmente fascinante. Eu fiquei muito fascinada com toda essa detalhação da história do Pi, e eu gostei muito de como a autora colocou isso na história, porque quando o Early ia contar um pedaço ali, algum trecho da história de Pi, a autora ela introduzia esse trecho como se fosse
uma citação de um livro, sabe? Então era tipo um capítulo à parte, um pequeno trecho ali de 1 a 2 páginas que dividia os capítulos. Então foi bem interessante como a autora colocou esse trecho do livro, citando a história do personagem sem ser em forma de diálogo, que provavelmente ia ficar um pouco cansativo, porque ia ser uma coisa bem extensa. Então é como se nós acompanhássemos duas histórias diferentes, uma com o Jack com o Early e outra com o personagem Pi. Não só o número Pi e o personagem Pi ganham destaque nessa história, mas como também as estrelas. A astronomia acaba sendo muito citada aqui justamente porque o Pi utilizou as estrelas, a Ursa Maior e a Ursa Menor, para se direcionar ali no meio da sua aventura, e o Jack e o Early também utilizam. Então a astronomia é muito citada neste livro. Por isso que tem algumas constelações aqui, e dentro do livro ele também tem várias artes com constelações também. É lindíssima essa edição, aliás. Falando um pouquinho aí do Jack e do Early, vocês já devem ter percebido que os dois são bem diferentes. O Jack, muitas vezes, ele não entende o Early, e é justamente isso que acaba unindo esses dois, porque o Jack fica muito intrigado com o comportamento do Early, e ele percebe que ninguém praticamente se importa com o Early, e isso intriga muito o Jack, porque ele fica tipo, como que ninguém percebe esse garoto, como que ninguém vê, parece que todo mundo fecha os olhos e finge que ele não existe, sendo que o garoto tá ali. Então isso intriga muito o Jack, e por isso que ele acaba se aproximando do Early, tentando entender os seus comportamentos, as suas atitudes, e tentando até mesmo entender o Early com as suas opiniões tão diferentes sobre diversos assuntos, e até mesmo com essa obsessão com o número Pi. É claro que o Jack muitas vezes, na maioria das vezes, não entende o Early. Ele simplesmente não consegue entender de onde que surgem os argumentos do menino, onde surgem as suas ideias, enfim. O Jack realmente falha em tentar entender o Early, mas é aí que tá o ponto que eu mais gostei desse livro. Um dos pontos que eu mais gostei desse livro. Muitas vezes o Jack julga o Early por tal comportamento, por tal atitude, por tal pensamento, justamente por não entender. Ele não entende por que o Early tem aquele comportamento, por que ele tem aquele pensamento. Então ele acaba julgando o Early, até mesmo achando que o garoto é imaturo, achando que o garoto é meio louco, meio doidinho das ideias. Mas o Jack acaba trazendo algum pensamento, uma memória, alguma fala da sua mãe, assim, alguma coisa que volta a ele, e ele acaba repensando sobre aquele julgamento que ele fez. E é aí que ele acaba, no momento de empatia, meio que entendendo o Early. Ele não entende, assim, completamente o Early, mas é como se, tipo assim, eu não entendo, mas isso não quer dizer que isso é uma loucura, sabe? Então, em muitos momentos, a gente vê muito essa empatia, tanto com parte do Jack com o Early, como também do Early com o Jack. E o Jack, como eu disse, ele está passando um processo de luto, ele não consegue realmente passar por esse processo, porque todo mundo finge que a mãe dele não morreu, que tá tudo bem, mas ele não se sente tudo bem, ele se sente muito perdido. Até por isso que essa coisa da astronomia é tão citada, porque o Jack, ele tenta encontrar algo que direcione ele a algo que fale, é aqui que você tem que ir, é esse caminho que você tem que seguir. Ele tá muito perdido por conta de todo esse processo de luto que ele está passando. Ele não sabe lidar com os sentimentos dele, ele não sabe lidar com tudo que tá acontecendo, com essa mudança de cidade, com os novos amigos, mas ter ali o Early do lado dele, tentando entender os comportamentos dele, de uma certa forma o ajuda, e toda essa jornada que os dois acabam se enfiando também ajuda ao Jack a fazer diversas reflexões, a descobrir diversas coisas que fazem ele entender, fazem ele direcionar a sua vida ali, todos os sentimentos, e passar pelo processo de luto. É uma jornada muito emocionante que vai acontecendo bem ao longo do livro, assim, bem aos poucos, porque o Jack, ele vai refletindo sobre as coisas que estão acontecendo em momentos de raiva ali, em momentos ali que ele tá com uns sentimentos muito aflorados à pele. Ele acaba muitas vezes refletindo sobre aquilo e pensando melhor, e é nesses momentos que ele acaba tirando algumas conclusões sobre todo esse processo de luto que ele está passando. É uma história bem sentimental, meus queridos. Já o personagem Early, a autora, no final deste livro, tem até uma entrevista com a autora, tem algumas questões assim que você pode trazer a uma discussão caso você esteja lendo esse livro em grupo, né, ou com mais uma pessoa, enfim.
porque são questões bem interessantes do livro. É um livro que tem muitos pontos a serem discutidos, muitos pontos interessantes durante a história, e um deles é justamente o personagem Early. Como eu disse, é um personagem bem diferente, que até mesmo Jack não entende ali os seus comportamentos, e muitas pessoas simplesmente desistiram de lidar com este menino, por não entender. E a autora diz no final que os comportamentos do Early é de uma pessoa autista, com diagnóstico de autismo. Porém, nessa época, o livro ele se passa logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse diagnóstico não existia. Essas pessoas com autismo, né, os autistas, eram simplesmente taxadas de loucas, de insanas, enfim. Não havia esse diagnóstico. Então, chamaram o Early de autista não seria lá muito correto, porque na época não existia esse diagnóstico. Mas os seus comportamentos, as suas atitudes ali, eram bem típicos do autismo. E o Early, ele é um personagem super interessante que traz muita vida a toda essa história, toda essa jornada. Seja contando a história de Pi através dos números, ou até mesmo com as suas reflexões e opiniões sobre o mundo. A jornada pela qual o Early e o Jack acabam enfrentando, acabam se metendo ali, é uma jornada bem difícil, porque os dois têm ali alguns problemas pessoais. Os dois, de uma certa forma, estão passando pelo luto, mas de formas totalmente diferentes. Os dois precisam de algo que os guiem, algo que o direcionem, eles estão procurando por isso. Mais o Early do que o Jack tá mais perdido ainda, não sabe nem o que fazer. Mas o Early acaba ajudando o Jack ali a procurar uma direção, a procurar algo que o direcione. E os dois acabam se ajudando mesmo sem ter essa intenção. Os dois vão entrar em muitos conflitos, mas desses conflitos, desses momentos de incompreensão, vai ter muita empatia que vai acabar unindo esses dois. E Algum Lugar nas Estrelas é um livro totalmente sentimental, que vai trazer muitos assuntos super importantes à tona, como perdas, o luto e também muitas reflexões sobre diversos assuntos, diversos pontos da vida, aos olhos de duas crianças, de dois jovens bem extraordinários. É uma leitura que eu recomendo muito, porque eu tenho certeza que esse livro vai te fazer refletir e você vai adorar acompanhar o Early e o Jack nessa jornada. E também talvez este livro te traga um pouco aí de luz, te traga um pouco de direcionamento na sua vida por algum processo que você esteja passando. Eu vou deixar pra vocês o link de compra desse livro lá na Amazon aqui na descrição, o e-book também é essa edição maravilhosa. Se vocês querem ver um pouquinho mais dessa edição por dentro, que eu não mostrei nesse vídeo, assistam o vlog, porque lá eu mostrei muito como é a edição por dentro, então por isso que eu não mostrei nesse vídeo, eu não vou mostrar, né, porque já tá lá. Então assistam lá, o vídeo vai estar aqui nos cards e também na descrição pra vocês. E é isso, minha gente, leiam esse livro que eu tenho certeza que vocês vão amar demais. E me contem aí nos comentários qual é o seu livro favorito que tem como protagonista uma criança. Porque esses livros são simplesmente incríveis, porque são regados de muita empatia, de muitos sentimentos, enfim, são livros perfeitos, né? Então me recomende aí alguns livros nos comentários pra mim, por favor, porque eu simplesmente amei demais esse livro, e esse livro é um livro encalhado na minha estante que eu amei desencalhar. Foi essa a resenha, eu espero que vocês tenham gostado. Também me falem aí nos comentários se você já leu este livro, porque eu não vejo muita gente falando dele, mas é um livro incrível, então leiam. E eu vejo vocês no próximo vídeo.